Você acredita que os superpoderes existem apenas nos filmes? Então talvez seja a hora de conhecer os verdadeiros campeões da natureza. Enquanto nós admiramos personagens capazes de controlar a eletricidade, ficar invisíveis ou se regenerar depois de um ferimento, existem animais que fazem exatamente esse tipo de coisa. E eles são completamente reais. Alguns conseguem produzir ataques tão poderosos que parecem desafiar as leis da física. Outros mudam de aparência em questão de segundos para enganar seus inimigos. Há espécies que disparam substâncias químicas, sobrevivem a ferimentos impressionantes e até rejuvenescem o próprio corpo. E conforme esta lista avança, você vai perceber que a natureza conseguiu criar habilidades que parecem muito mais incríveis do que qualquer roteiro de Hollywood. Número 1. Camarão louva-a-Deus. Quando pensamos em um animal forte, normalmente imaginamos um leão, um elefante ou talvez um urso. Mas um dos golpes mais devastadores do planeta pertence a um pequeno crustáceo que dificilmente passa de 20 centímetros. À primeira vista, o camarão louva-a-Deus parece completamente inofensivo. Seu tamanho não assusta. Sua aparência até chama a atenção pelas cores vibrantes. Mas basta uma fração de segundo para entender por que ele ganhou fama entre os cientistas. Esse pequeno animal desfere um dos ataques mais rápidos já registrados na natureza. Seu golpe acelera com tanta velocidade que a água ao redor simplesmente não consegue acompanhá-lo. O resultado é um fenômeno conhecido como cavitação. Pequenas bolhas se formam atrás do golpe e implodem quase instantaneamente. Essa implosão libera uma enorme quantidade de energia. Em alguns casos, chega a produzir calor suficiente para gerar um pequeno clarão de luz debaixo d'água. Ou seja, mesmo que o primeiro impacto não seja suficiente para derrotar sua presa, a própria explosão causada pela água completa o serviço. É como se o camarão acertasse 2 golpes ao mesmo tempo. Primeiro com seu braço, depois com uma explosão invisível. A força é tão impressionante que ele consegue quebrar conchas extremamente resistentes, perfurar carapaças de caranguejos e até rachar o vidro de aquários quando mantido em cativeiro. E o mais curioso é que esse nem de longe é o único animal capaz de realizar algo aparentemente impossível. O próximo parece ter aprendido o poder da transformação. Número 2. Polvo mímico. Imagine poder assumir a aparência de qualquer pessoa para escapar de uma situação perigosa. Existe um animal que faz algo muito parecido. O polvo mímico vive nas águas do Sudeste Asiático e é considerado um dos maiores mestres da camuflagem já descobertos. A maioria dos polvos consegue alterar a cor da pele para se misturar ao ambiente. Isso, por si só, já seria extraordinário. Mas essa espécie resolveu ir muito além. Ela não muda apenas a cor, ela muda completamente o formato do próprio corpo. Quando percebe a aproximação de um predador, pode recolher os braços e imitar uma cobra marinha venenosa. Em outra situação, abre os tentáculos de forma diferente e passa a parecer um peixe-leão. Se necessário, altera novamente sua postura e lembra uma linguado deslizando pelo fundo do mar. O polvo escolhe qual animal imitar de acordo com o tipo de ameaça que enfrenta. É quase como se analisasse a situação antes de decidir qual fantasia oferecer ao inimigo. Enquanto muitos seres vivos dependem da força para sobreviver, o polvo mímico utiliza inteligência, criatividade e adaptação. É praticamente um mestre dos disfarces, mas existe um animal que não precisa mudar de aparência para impressionar. Seu superpoder pode ser sentido literalmente na pele. Número 3. Enguia elétrica. Se você pudesse escolher um superpoder, talvez controlar a eletricidade estivesse entre os primeiros da lista. Lançar descargas elétricas parece algo reservado aos personagens de ficção. Mas nas águas da América do Sul, existe um animal que domina essa habilidade de forma impressionante. Apesar do nome, a enguia elétrica nem sequer é uma enguia verdadeira. Ela pertence a outro grupo de peixes. Mas isso pouco importa quando conhecemos sua principal arma. Seu corpo funciona como uma gigantesca bateria biológica. Milhares de células especiais armazenam energia. Quando necessário, todas elas descarregam eletricidade praticamente ao mesmo tempo. O resultado pode ultrapassar centenas de volts. Essa descarga é utilizada para caçar, para se defender
e até para localizar objetos escondidos em águas barrentas, onde a visão praticamente não ajuda. É como se o animal enxergasse utilizando impulsos elétricos. Algumas presas ficam completamente paralisadas antes mesmo de perceber o que aconteceu. Em determinados casos, o choque é forte o suficiente para derrubar animais muito maiores do que ela. Se um personagem dos quadrinhos tivesse exatamente essa habilidade, provavelmente seria considerado um dos mais perigosos da equipe. Mas o próximo animal encontrou uma forma muito diferente de se defender. Número 4. Besouro bombardeiro. Imagine encontrar um inimigo e, em vez de atacá-lo com garras ou dentes, simplesmente lançar uma pequena explosão química diretamente contra ele. O besouro bombardeiro mede apenas alguns centímetros. Mesmo assim, poucos predadores se arriscam a atacá-lo. Isso porque ele possui um dos sistemas de defesa mais sofisticados de todo o reino animal. Dentro do seu abdômen, existem 2 câmaras separadas. Cada uma armazena substâncias químicas diferentes. Enquanto permanecem isoladas, elas são completamente estáveis. Mas quando o besouro se sente ameaçado, essas substâncias são misturadas em uma pequena câmara de reação. O resultado é imediato. A mistura provoca uma reação química extremamente intensa. A temperatura aumenta rapidamente, a pressão sobe, e uma nuvem de líquido fervente é lançada contra o agressor. O jato pode atingir temperaturas próximas de 100 graus Celsius. O mais impressionante é que o besouro bombardeiro consegue controlar a direção do disparo. Ele gira o abdômen para apontar o ataque exatamente onde está o perigo. É como se tivesse um pequeno canhão embutido no próprio corpo. Enquanto muitos animais dependem apenas da velocidade para escapar, esse pequeno inseto simplesmente obriga seus inimigos a recuar. Mas o próximo animal possui um poder ainda mais estranho. Ele é capaz de usar o próprio sangue como arma. Número 5. Lagarto de chifres. A primeira impressão que esse animal causa já é suficiente para afastar muita gente. Seu corpo é coberto por escamas ásperas. A cabeça possui pequenos chifres. Sua coloração se mistura perfeitamente ao solo dos desertos onde vive, mas sua aparência intimidadora está longe de ser sua habilidade mais impressionante. Quando todas as outras estratégias falham, o lagarto de chifres ativa um mecanismo de defesa que parece impossível. Ele literalmente dispara sangue pelos olhos. Pode parecer exagero, mas esse comportamento já foi observado diversas vezes pelos cientistas. Quando um predador, especialmente um coiote ou uma raposa, consegue encurralá-lo, pequenos vasos sanguíneos ao redor dos olhos aumentam rapidamente a pressão interna. Em seguida, um fino jato de sangue é lançado em direção ao atacante. O alcance pode ultrapassar 1 metro de distância. Mas por que fazer isso? Além do susto, o sangue possui substâncias que deixam um gosto extremamente desagradável para alguns predadores. Muitos simplesmente desistem da caça no mesmo instante. É uma estratégia tão incomum que poucas pessoas acreditam quando descobrem sua existência. E esse não é o único animal capaz de surpreender seus inimigos. O próximo parece desafiar completamente as leis da gravidade. Número 6. Basilisco. Você já imaginou correr sobre a água? Nos filmes, esse costuma ser um poder reservado a personagens extremamente rápidos. Mas existe um pequeno lagarto da América Central que consegue fazer exatamente isso. O basilisco ficou conhecido mundialmente como o Lagarto Jesus por causa dessa habilidade impressionante. Quando percebe a aproximação de um predador, ele não procura uma ponte, nem tenta nadar. Ele simplesmente dispara em direção ao rio mais próximo. Suas patas traseiras são extremamente longas. Os dedos possuem pequenas abas de pele que se abrem no momento da corrida. A cada passo, elas aumentam a área de contato com a água. Ao mesmo tempo, o animal movimenta as pernas em uma velocidade impressionante. Cada passada cria uma pequena bolsa de ar antes que a superfície consiga se fechar novamente. Enquanto mantém esse ritmo acelerado, o basilisco permanece praticamente sobre a água. Ele pode percorrer vários metros dessa forma antes de finalmente começar a nadar. Se existisse uma competição de superpoderes entre os animais, o basilisco certamente seria um dos favoritos. Mas os próximos da lista conseguem fazer coisas ainda mais impressionantes. Número 7. Peixe arqueiro. O peixe arqueiro vive em rios e manguezais da Ásia e da Oceania. À primeira vista, ele parece apenas mais um peixe comum.
Mas basta um inseto pousar em um galho acima da superfície para o espetáculo começar. O peixe observa atentamente sua presa, calcula a distância, compensa a refração da luz causada pela água e dispara um fino jato diretamente contra o alvo. O impacto costuma ser suficiente para derrubar o inseto na água, e no instante seguinte, o peixe arqueiro já está esperando para capturá-lo. O mais impressionante é que ele faz tudo isso sem errar quase nunca. Durante muitos anos, cientistas acreditaram que essa precisão era praticamente impossível para um animal com um cérebro tão pequeno. Mas estudos mostraram que ele aprende com a experiência. Quanto mais caça, mais preciso se torna. É como se fossem verdadeiros atiradores de elite do mundo animal. O próximo animal prefere desaparecer completamente. Seu poder é tão eficiente que, mesmo olhando diretamente para ele, muitas vezes você não consegue enxergá-lo. Número 8. Camaleão. Quando alguém fala em camuflagem, o primeiro animal que vem à mente costuma ser o camaleão, mas a verdade é que seu poder vai muito além de simplesmente mudar de cor. Esse réptil é um verdadeiro especialista em desaparecer diante dos próprios olhos dos predadores. Sua pele contém células especiais capazes de refletir diferentes comprimentos de onda da luz. Dependendo da situação, ele pode alterar rapidamente sua coloração. Ao contrário do que muita gente acredita, essa mudança nem sempre acontece para combinar com o ambiente. Ela também serve para regular a temperatura do corpo, demonstrar agressividade, atrair parceiros ou intimidar rivais. Mas a mudança de cor é apenas uma parte do espetáculo. Os olhos do camaleão conseguem se mover de forma completamente independente. Enquanto um observa o que acontece à esquerda, o outro pode vigiar tudo o que acontece à direita. Isso permite que ele monitore praticamente todo o ambiente sem precisar mover a cabeça. E quando finalmente encontra uma presa, entra em ação outro de seus superpoderes. Sua língua pode alcançar até 2 vezes o comprimento do próprio corpo. Tudo acontece em uma fração de segundo. Antes mesmo que o inseto perceba o perigo, já foi capturado. É uma combinação quase perfeita entre discrição, vigilância e velocidade. Mas o próximo animal possui um poder que parece ainda mais inacreditável. Ele consegue regenerar partes inteiras do próprio corpo. Número 9. Estrela do mar. Perder um braço seria uma tragédia para praticamente qualquer ser vivo. Para a estrela do mar, muitas vezes isso representa apenas um pequeno inconveniente. Esses animais vivem nos oceanos do mundo inteiro e escondem uma das habilidades mais extraordinárias da natureza. Quando sofrem um ataque, podem perder um ou mais braços durante a fuga. Até aí, nada muito diferente de outros animais que abandonam partes do corpo para escapar. A diferença aparece depois. Com o passar do tempo, um novo braço começa a crescer lentamente. Em algumas espécies, a capacidade é ainda mais impressionante. Se uma parte do corpo permanecer ligada ao disco central, ela pode regenerar praticamente todo o animal. É como se um único pedaço fosse capaz de reconstruir um organismo inteiro. Essa habilidade desperta enorme interesse entre os cientistas. Entender como essas células conseguem reconstruir tecidos tão complexos pode ajudar no futuro no desenvolvimento de tratamentos para seres humanos. Mas o último animal da nossa lista consegue fazer algo que parece desafiar a própria ideia de identidade. Número 10. Água-viva imortal. Espalhada pelos oceanos, existe uma pequena água-viva conhecida pelos cientistas como um dos animais mais extraordinários já descobertos. Seu tamanho é discreto. Sua aparência não chama tanta atenção quanto a de outras espécies. Mas sua capacidade é simplesmente impressionante. Quando sofre um grande estresse, é atacada por um predador ou enfrenta condições desfavoráveis, ela pode interromper completamente seu ciclo de vida. Em vez de continuar envelhecendo, ela faz o caminho inverso. Suas células iniciam um processo conhecido como transdiferenciação. Na prática, células já especializadas voltam a assumir novas funções. O organismo inteiro regride para um estágio muito mais jovem. Depois desse processo, ela cresce novamente. É por isso que essa espécie ficou conhecida popularmente como água-viva imortal. Isso não significa que ela nunca morra. Ela ainda pode ser devorada por predadores, adoecer ou sofrer danos irreversíveis. Compreender esse mecanismo pode ajudar a desvendar processos ligados ao envelhecimento humano e à regeneração celular.
Enquanto isso não acontece, a água-viva imortal continua sendo um dos exemplos mais incríveis de como a natureza consegue superar a ficção. Depois de conhecer animais que lançam explosões químicas, que produzem eletricidade, que atravessam rios correndo sobre a água, que mudam completamente de aparência, que regeneram partes do próprio corpo e que até voltam a ser jovens, fica difícil acreditar que tudo isso exista no mesmo planeta em que vivemos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim você não perde os próximos vídeos com curiosidades, mistérios e descobertas fascinantes sobre o nosso planeta. E aproveite para assistir ao próximo vídeo recomendado na tela. Tenho certeza de que ele também vai fazer você enxergar a natureza com outros olhos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.